Oi pessoal, estamos de volta. No primeiro vídeo a gente introduziu o assunto que a gente vai conversar: saúde emocional, psicologia, desenvolvimento e de que forma a gente pensa em fazer isso. Bom, para pensar em saúde emocional e desenvolvimento, a gente tem que pensar em personalidade. Para as teorias psicológicas que levam em conta a personalidade, a gente em geral usa dois recortes, não é? Para definir ou para abordar a personalidade. Um primeiro, o que é personalidade? Personalidade são os aspectos constitutivos de um indivíduo, um sujeito, uma pessoa. Aspectos constitutivos e distintivos, quer dizer, isso aqui é a personalidade do João, que é diferente da Maria, que é diferente do José, que é diferente do João e do José, que são eventualmente irmãos gêmeos univitelinos, por exemplo. Personalidade é o que distingue uma subjetividade, um sujeito, uma pessoa. Mas a gente pode pensar em personalidade também de um jeito mais teórico. Nesse caso, personalidade, eu diria, inclui um pacote que vai entrelaçar aspectos do desenvolvimento, que tem a ver com a espécie, que vai entrelaçar os aspectos culturais que permeiam o desenvolvimento dessa pessoa, dessa espécie, e também os aspectos que a gente chama inconscientes, que ela não vai ter acesso consciente, mas que definem ela como uma pessoa, como uma personalidade. A gente também pensou que uma boa ideia, um bom início, poderia ser falando sobre feminino e masculino. Porque feminino e masculino também pode ser visto a partir de dois recortes, não é? Por um lado, feminino e masculino diz respeito a gêneros e papéis associados ao sexo feminino e ao sexo masculino. Mas feminino e masculino também são energias, elementos que constituem todas as pessoas, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, desde o nascimento. Portanto, pensar no feminino e masculino de cada pessoa é algo mais complexo do que só os comportamentos associados ou esperados de um certo corpo ou sexo, não é? Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou começar com dois casos clínicos, tá? Dois casos clínicos de meninos, adultos jovens, com orientação homossexual, que traziam queixas que não estavam relacionadas à orientação sexual deles e que de fato não estavam, não é? Mas o que estava desequilibrado nos dois era integrar o feminino e o masculino deles. Se eu estou dizendo que feminino e masculino são coisas que são aspectos, ou são elementos, ou são energias que nos constituem como espécie desde que a gente nasce, isso também está presente na formação de uma pessoa, no desenvolvimento de uma pessoa, numa etapa da vida dela que dificilmente ela vai ter acesso à lembrança, porque ela ainda não falava, ela ainda não tinha formado um ego, como a gente chama, ela não tinha formado uma consciência, uma ideia de eu, entende? Mas nesse momento, até os 2 anos e meio, mais ou menos, até 2 anos e meio ela já está falando, já está até com bastante interação. Mas desde que ela nasce, várias coisas, vários estímulos já estão acontecendo e marcando essa criança e esse bebê com vivências mais facilitadoras ou inibitórias de uma personalidade integrada, saudável, criativa. Todas essas coisas nesse mundo e nessa fase pré-verbal, que a gente também chama de fase sensória, a formação da intuição no bebê e na criança muito novinha, tem marcas importantes e que voltam à terapia, não sei se necessariamente pela fala, mas no jeito que a gente trabalha, elas voltam nos sonhos. Tá bom, Cecília?
Muito legal, muito interessante, bonito, feminino, masculino, sonho, fase pré-verbal, mas o que isso quer dizer? Como é que eu, Joana, José, vou me sentir identificado com isso ou vou me interessar por isso? Então vamos começar a conversar sobre as pessoas, não é? Sobre os casos e sobre como os sonhos delas e todos esses aspectos vêm à tona, tá bom? Para o próximo vídeo. Estamos aguardando vocês, se inscrevam e dê um polegar.